Boa tarde. Hoje temos a sessão Secos e Molhados, a zona Intermarés, que irá ser dada pelo nosso sócio Fernando Pires, um bioquímico de profissão e biólogo de coração. Disse bem, Fernando? Quase. Quase, olha, quase. Bioquímico de formação, biólogo de coração. É muito parecido com aquilo que eu disse. Portanto, estamos todos aqui ansiosos para ouvir o que tens a dizer sobre esta zona Intermarés e sobre tudo o que nela aparece. Passo a palavra para ti e podes começar. Muito bem, muito obrigado. Boa tarde a todos, obrigado por estarem presentes. Vamos tentar fazer isto uma experiência interativa e interessante para todos. E eu vou começar por partilhar o meu ecrã, não a minha tela, que eu não gosto destas coisas brasileiras. Ok. Aí temos nós. Portanto, hoje essencialmente vamos falar da zona Intermarés, uma zona que está acessível a toda a gente, ao contrário das zonas sublitorais que só estão acessíveis a quem faz ou fez mergulho ou eventualmente de uma forma mais distante a quem faz snorkeling, portanto usa o tubo e a máscara só. Esta está acessível a toda a gente. E o que é e como é que se caracteriza a zona Intermarés? A zona entre marés, intermarés ou intertidal, que na realidade o último termo é aquele que é mais científico, é a zona que vai desde o limite inferior da maré baixa até ao limite superior, até um bocadinho para lá do limite superior da maré alta. O slide está em catalão, mas acho que se percebe muito bem a estratificação. Vocês veem aqui a zona supramareal, ou como gostamos de chamar também às vezes a zona de salpicos, onde chega muito pouca água, mas onde, apesar de tudo, vemos alguns organismos que depois eu vou mostrar mais à frente. Depois temos a zona mesolitoral superior, que é aquela que primeiro fica descoberta e a que fica mais tempo descoberta, onde, como podem imaginar, há mais stress para as criaturas que aqui vivem, porque são criaturas essencialmente ligadas à água e, portanto, a ausência dela leva-as a criar mecanismos de proteção para que se resguardem até que a água volte. Depois temos a zona mesolitoral inferior, que é aquela que é a última a descobrir e a primeira a cobrir de água, quando a maré volta a começar a encher. Aqui já há um stress menor em termos de falta de água para estes organismos e, portanto, começa-se a ver uma biodiversidade também maior. E, finalmente, a zona sublitoral, onde nós podemos também incluir as poças de maré. E estas poças de maré são onde nós podemos ver a maior quantidade de biodiversidade na zona Intermarés. Passando à frente e para mostrar uma coisa real em vez de só esquemática, tem aqui a zona Intermarés da Praia do Castelo no Algarve, na zona da Albufeira, onde vocês podem ver aqui uma zona rochosa com poças intertidais. Estas poças estão sempre cobertas de água, portanto nunca falta água aqui, o que cria como se fosse um ambiente sublitoral permanente. Ou seja, os organismos que aqui vivem estão sempre cobertos de água. Depois, quanto mais para cima vamos chegando, mais vamos chegando às zonas do mesolitoral superior e, finalmente, a zona de salpicos, que é aquela que nunca é alcançada, nunca é completamente coberta por água, mas que a água chega ocasionalmente quando há ondas e nos salpicos das ondas, etc. E agora passaria então a descrever os principais grupos de organismos que nós podemos ver nesta zona. Alguma questão até agora? Até agora não, Fernando. Ninguém tem questões? Muito bem. Então vamos avançar para o primeiro slide. Vamos começar pelas algas. As algas são os produtores desta zona. São uma parte fundamental do ecossistema.
tanto aquelas que se conseguem fotografar facilmente, que é as que eu vou mostrar, que são as algas macroscópicas, como também aquelas que fazem parte do fitoplâncton. Mas aqui, como o plâncton é microscópico, eu tenho alguma dificuldade acrescida na fotografia microscópica, vamos ficar-nos pela macroscópica. Aqui temos uma espécie muito comum, uma ulva SP. Por acaso alguém sabe o nome comum desta alga? Alface do mar, não. Há aí alguma outra resposta? No Não. bate-papo? Ninguém se atreve. Ninguém. Couve do mar? Ninguém Não, lança uma dúvida? Então, para não demorarmos muito, é a alface do mar, de facto. Em princípio, esta será uma ulva lactuca, como eu não tenho 100% de certeza, porque elas são muito difíceis de distinguir, e não é propriamente a minha área de maior experiência, deixei estar assim com SP, que fica muito bem. Depois, outras algas verdes são, por exemplo, este Codium SP, que em princípio será o Codium tomentosum, ou esta Padina pavonica, que é uma das algas mais interessantes e menos reconhecíveis como tal dentro das algas verdes. Desculpa, é esta coisa branca que está aqui? É a alga? É branca, forma sempre estas cristas e às vezes tem reflexos azulados e daí o ser pavónica como o pavão. Portanto, tem uns irisados. Depois temos aqui uma alga que à primeira vista parece verde, mas na realidade é uma alga castanha, o Fuchs SP. Uma outra alga castanha interessante é esta Nemalion helminthoides, que é absolutamente inconfundível e que faz assim uns filamentos, parecem umas lombrigas e daí o nome específico dela, porque os helmintes são precisamente as lombrigas. E finalmente uma Corallina SP, que é uma alga vermelha, como podem ver, vamos ver mais à frente uma outra que acabou por ficar acidentalmente na fotografia, mas também conta. Mas para já, de algas estamos vistos. Há 3 tipos, como eu disse, há as algas verdes, que podem ver 3 exemplos na fila superior, as castanhas, com os primeiros 2 exemplos da fila inferior, e as vermelhas, da qual vem aí um exemplo na última fotografia, que são algas normalmente de maior profundidade e pouco comuns na zona intermareal. Daí também não aparecerem tantas espécies. Diz-me, Fernando, alguma destas algas é comestível? É uma bela pergunta, nunca experimentei. Não tenho mesmo conhecimento. Que seja comestível? Não sei mesmo das algas da nossa costa quais aquelas que poderão ser comestíveis ou não. Sei que há algas comestíveis, os chineses usam-nas bastante na culinária. O Vasco tem algo para dizer? Desculpem estar a interromper. Não, Força. Há uns anos eu tive uns contactos com uns amigos que eram macrobióticos e então parece que na altura veio um japonês a Portugal e andou a experimentar e depois afirmou que 100% das algas da nossa costa eram comestíveis. Agora, eu nunca experimentei. Ok, certo. Pronto, aí está, uma informação. Desde que não sejam venenosas como os cogumelos, podemos experimentar todas então. E se fossem venenosas, com aquele meio aquático, transmite muita coisa, Sim. Seria se calhar um meio um bocado indesejado para tanta vida que há à volta das algas. Exato. Sim, muito interessante. Okay. Portanto, parece que são todas comestíveis. Já aprendi qualquer coisa hoje. Lá está. Isto é sempre ensinar e aprender. Acho que é também o objetivo do clube. Já agora, Fernando, mais uma pergunta. Desculpa lá a chatice. Todas estas algas ficam sem água, portanto, nesta zona intermarés, ou algumas delas ficam nas poças e sempre ficam com água? Okay. Ou seja, se elas ficassem sem água, morriam? Ou ainda têm uma tolerância Todas elas têm alguma tolerância à insolação direta, ou seja, ficarem fora d'água. Vocês podem ver que o Codium SP está fora d'água.
está na parte do mesolitoral inferior, tipicamente, portanto, ou próximo de uma poça de maré permanente ou mesmo próximo da linha inferior de maré baixa. O fucus e o nemalion, que podem, as duas algas castanhas, essas são do que eu chamaria o mesolitoral médio, não é do superior, também não é do inferior, fica ali algures entre os dois. A ulva, a padina e a coralina normalmente estão sempre associadas a poças de marés. Ou seja, não são algas que se deem bem com a secura provocada pela luz solar direta sem terem a água para se protegerem. Pelo menos daquilo que eu conheço. Ok, já agora tenho aqui a Leonor que diz, Leonor, se me puder explicar um pouco melhor o que é que escreveu, disse, não sei, estas fotografias não são, não pode explicar um pouco melhor o que é que quer dizer? Não, estava a perguntar se destas fotografias eram comestíveis, mas depois havia a questão, há certeza que não há nenhuma que seja tóxica? Segundo o que o Sr. Vasco disse, pelos vistos o senhor japonês experimentou todas e não morreu, portanto, em princípio, não... Ou pelo menos não terá morrido diretamente associado ao consumo. É uma questão de experimentarmos e ver qual é a melhor, não é? Bom. Normalmente diz-se que pouco veneno não mata, não é? Pronto. Exato. É pouco, pois é. Pois. Aquilo que não nos mata torna-nos mais fortes. É isso mesmo. É isso. É isso mesmo. Ora, sim, senhora. Então, pronto. Quanto aos produtores desta zona intertidal, estamos conversados, Desculpa, obviamente. Fernando, só mais uma pergunta, desculpa lá ser um bocadinho chata e vou tentar não ser nas próximas coisas. Portanto, vai ser mais difícil. Estas algas podem ser encontradas em todo o país ou há algum sítio em que estas algas são específicas, tipo a padina pavoica do Algarve, outra, ou seja, eu se procurar aqui na minha zona de Oeiras, achas que encontro todas? A uva também. Algumas encontrarás. Eu posso dizer que o Nemalion, o Fucus, são fotografias tiradas na Praia do Magoito, portanto, certamente que haverão aí na tua zona. A Padina, o Códium e a Ulva foram tirados no Algarve, tal como a Coralina, mas não quer dizer que não existam aqui. Aliás, eu tenho a impressão que existe, que eu já tirei. A Coralina existe, pronto. Existe. Eu tenho a impressão que a tenho em outras fotografias tiradas ali na zona do Estoril. Portanto, provavelmente vamos lá ver de relance em fotografias de outras criaturas, agora já do reino animal, que vamos mostrar mais à frente. Muito bem, não te interrompo mais. Ok? Então vamos lá. Na zona de salpicos, que eu saiba, a não ser que existam algas microscópicas ou plantas altamente resistentes à salinidade, não existe propriamente algas macroscópicas associadas à zona de salpicos devido à escassez dramática de água nessa zona. Ora bem, começamos com os artrópodes. Vamos começar por algum lado e começamos com os artrópodes, que têm 2 slides, tem ali o 1 e depois há de haver o 2. Aqui, nova pergunta, alguém sabe qual é o nome comum disto? Pulga do mar. É isso que eu ia dizer. Pulga, parece mesmo uma pulga. Muito bem. Pulgão. Não é por Pulgão, diz a Leonor. Não é por acaso que tem aquele nome científico, Taلیtus salpator. Estas coisas não aparecem por acaso. Muito bem. E é um anfípode. Pertence ao grupo dos anfípodes, tal como este aqui, que eu não tenho identificado. Que está aqui, já na zona infralitoral, ou melhor, o mesolitoral inferior, muito perto da zona limite de maré baixa, enquanto esta nós vemos essencialmente em substratos arenosos, mas diria perto do limite superior da maré alta até ao limite inferior da maré baixa. Esta está presente em toda essa zona e esconde-se em buracos debaixo da areia quando a maré sobe. Esta provavelmente agarrar-se a algas e tentará que a hidrodinâmica desta zona, porque é preciso ver, e foi uma coisa que eu me esqueci de dizer no primeiro slide, não se esqueçam que é uma zona que está constantemente a ser assolada por ondas e por variações de maré, portanto, pelo puxar e empurrar da maré as algas e todas as criaturas que aqui estão. Isso cria
um stress dinâmico, hidrodinâmico grande, e todas estas criaturas estão adaptadas a esse stress. Claro que às vezes quando há tempestades, etc., até os mexilhões, os percebes, aquelas criaturas que estão mais fortemente ligadas, às vezes soltam-se e vêm ter à praia, como já toda a gente descobriu, mesmo ainda vivas. Depois, temos aqui um outro grupo, que é o grupo dos isópodos, ao qual pertencem os bichos da conta que nós tão bem conhecemos, e que temos aqui dois representantes, um do mesolitoral, portanto entre o nível de maré baixa e o nível de maré alta, e outro que pertence à zona de salpicos, que é a ligia oceânica, que às vezes surgem grandes quantidades nas rochas que estão perto do mar, portanto, que são salpicadas pelo mar na maré alta. Não sei se já alguma vez viram. Não, eu nunca vi. Terão que reparar, porque normalmente isto existe por toda a costa, pelo menos este aqui. As outras fotografias, as outras 3 fotografias foram da Praia do Magoito. Também na Praia do Magoito fotografei uma coisa curiosíssima, que é este bicharoco aqui, uma anurida marítima que esteve nos insetos durante muito tempo, agora é que foram separados dos insetos, os colêmbulos, e passaram a uma subclasse independente, ou melhor, uma classe independente da classe dos insetos. Têm 6 patas, como os insetos. Aqui, na fotografia de cima, o que vocês veem não é um bicho a andar em cima da anémona. A anémona está debaixo d'água, o bicho está a andar sobre a água por cima da anémona. Só para esclarecer. Senão provavelmente seria engolido por este bicharoco que aqui está. Aqui vem, no caso, uma outra criatura, que eu depois já vou perguntar o nome comum, que morreu, e aqui tem o que se pode chamar um frenesim alimentar destes bichos. Ou seja, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bichos a tentarem comer o mesmo bicho. Uma cracá. Exatamente. E, portanto, desculpa a pergunta, estes insetos são animais que vivem dentro d'água? São insetos, respiram fora, ou melhor, são ex-insetos, são ex-insetos que vivem muito próximo da água e provavelmente atingirão a zona intermarés assim que a maré baixa. Portanto, entrarão logo nas rochas para se alimentarem de matéria orgânica que esteja disponível. Mas não matéria orgânica que esteja dentro da água, ou seja, matéria orgânica que fica sem água. Fica descoberta, exatamente, nunca dentro d'água. Todos os colêmbulos que eu saiba são detritívoros. Normalmente encontram-se na manta morta, portanto, nas folhas mortas. São mais comuns na primavera e em particular no outono, quando há muitas folhas mortas a caírem das árvores, e nós levantando essas folhas vemos umas coisas pequeninas a saltar. Não são pulgas, normalmente pertencem a esta classe dos colêmbulos. Tenho aqui o Rui Mendes que diz Balanus SP. Não sei se quer especificar um pouco melhor, Rui, o que é que quer dizer? Será a última fotografia das cracas. Das cracas. Neste caso é um ctamaulus. Ok. A craca, muito bem. Era o que eu reparei assim. Já vamos ver um bocadinho mais à frente. Ok. Aliás, é já no próximo slide. No Artrópodes 2 tenho aqui outros grupos, o grupo dos decápodes. Aqui não vos vou perguntar qual é o nome comum, porque toda a gente conhece isto. Exatamente. Vale a pena. E Caxias também. Pronto. Este é a área de distribuição deste caranguejo específico, é extremamente grande. Em Portugal ocorre em todo o território nacional, ou em toda a costa, não no território interior, obviamente, mas na costa, por toda a costa ocidental e sul de Portugal, e penso que a área de distribuição segue para dentro do Mediterrâneo e também para norte, não sei exatamente até quando, mas eu diria no mínimo até ao Golfo da Pescaia existe. Depois temos aqui como é que se chama este? Um ermita. É um ermita. Um ermita. Caranguejo ermita.
que vive dentro das conchas de outros molúsculos Sim. e que se vai mudando à medida que vai crescendo, é isso? Isto é uma nassa reticulata, creio, e ele vive dentro da nassa reticulata. Exatamente. É um nassários reticulados com clibanários eritrópicos, no caso, e nota-se que é eritrópicos por causa dos apêndices vermelhos que se podem ver. Sim, o Rui disse que era um ermita em Tritia reticulata. Exatamente. Pronto, eu agora é assim, a nova nomenclatura dos moluscos, eu confesso que tenho alguma dificuldade em acompanhar as mudanças constantes de nomenclatura e de famílias de todos os grupos animais, diga-se de passagem, mesmo as aves ou os mamíferos estão permanentemente em mudança por causa essencialmente dos testes genéticos que estão a ser feitos e da disponibilização da sequenciação, dos métodos mais modernos de sequenciação, que permitem de facto sequenciar o genoma inteiro e compará-lo com outras espécies de uma forma muitíssimo rápida, coisa que não era possível aqui há 10 ou 20 anos atrás, antes do projeto do genoma humano. Isso veio disparar completamente uma corrida a este tipo de tecnologia e que agora permite mudar todas as árvores das famílias e ordens e classes e filons, etc., dentro dos vários grupos taxonómicos. Por isso eu vou consultando, tento me manter o mais atualizado possível, mas como não é a minha área profissional e eu tenho um tempo reduzido para tratar destas coisas, tenho algumas falhas, obviamente, e agradeço muito que corrijam. É de facto um Bernardo Ermita, Paguro ou Casa Alugada. São os 3 nomes comuns, dependendo de como nós o tenhamos ouvido e da origem das pessoas que nos transmitiram esses nomes. Desculpa, Fernando, é um ermita ou um caranguejo ermita? Bernardo Ermita foi como eu aprendi, mas pode-se chamar ermita só ou caranguejo ermita. Okay. Ele não tem o aspecto de um caranguejo, só a parte da frente mesmo. Porque Exatamente. a parte de trás é uma cauda mole que tem mais umas patas que servem para ele se segurar dentro da concha. Ok. Exatamente. Portanto, se não o deixarmos um bocado de tempo ao sol, é difícil tirá-lo dentro da concha. Porque as patas estão a fazer força dentro da concha para que o animal não saia. Exatamente. Agora, em relação às nomenclaturas que estão sempre a mudar, é o desespero de qualquer colecionador. Exatamente. Então, a nível nacional, que há poucos livros, há pouco contacto com cientistas, e então a minha coleção... Penso que perdemos o Vasco. Sim, pelo menos temporariamente. A ligação de internet que falhou. Pronto. Eu aqui relativamente a isso, e nomeadamente no que diz respeito aos animais, fauna e flora marinha, eu recomendo o site Worms, porque está extraordinariamente atualizado no que diz respeito à nomenclatura e incluindo todos os sinónimos de cada espécie, etc. Vamos avançar e depois, se o Vasco voltar, terminaremos a intervenção dele. Aqui, também não vou perguntar o nome comum, temos o camarão talvez mais vulgar na nossa costa, o Palaeomon elegans, existem outras espécies deste mesmo género, mas esta é a mais comum. Aqui temos provavelmente um macho e junto temos uma fêmea mais escura. Esta zona escura é a zona onde ela tem os ovos, geralmente. Ok. Aqui temos um outro camarão, menos comum, é um Hippolyte varians, foi tirado aqui na zona do Estoril, portanto provavelmente tu poderás eventualmente tropeçar nele, se fores à procura na zona Intermarés, aí na zona de Caxias. Ok. Aqui está um que está mal Montagui, que é precisamente, e respondendo ao Fábio, é exatamente a craca que nós tínhamos naquela fotografia, é exatamente a mesma espécie. Há 2 espécies destas que vão desde a zona de Salpicos até à zona mesolitoral superior. Não existem cracas na zona mesolitoral inferior ou não deste género, existem já os balanos SP que são mais abaixo, se situam mais abaixo na zona intermarés ou mesmo já na zona sublitoral.
E aqui temos uma coisa que esta sim posso dizer com toda a certeza absoluta que é comestível. Os percebes, não é verdade? O pé, exatamente, que é um crustáceo também. Não é um decápodo como os caranguejos ou os camarões, mas é um crustáceo, ou melhor, pertence a um outro grupo, mas é aparentado com os crustáceos. E é um percebe, ou percebe, dependendo das zonas do país onde se pronuncia. E assim acabamos a parte dos artrópodes. Olha, já agora aproveito para dizer aqui, transmitir aqui o que o Rui escreveu. Eu prefiro a base do Worms, ou seja, molusca base, mais exatamente www.moluscabase.org. Certo, certo, que eu também consulto, sim. Sim, sim. Muito bem. Sim. Tenho as duas na minha pasta das conchas, das ligações relativas às conchas, na minha vasta lista de favoritos que tenho nos vários browsers. Ora bem, agora vamos passar a outro grupo e vamos começar a ver muito mais cor a partir daqui. Aqui temos uma Actinia fragracea, uma Anemonia viridis. Esta é a única fotografia que não foi tirada na zona intermarés, ainda que esta espécie esteja presente em poças de maré, exclusivamente, na zona intermarés. Esta foi tirada em mergulho. A Actinia equina, e depois já vamos fazer aqui um exercício de identificação, aproveitando este grupo. Aqui uma Sagártia, que eu tenho quase a certeza, mas não a certeza absoluta, Troglodites, e daí o CF, confirmar. Uma Lactinia verrucosa e uma Bunodossoma biscaiense. Quase todas estas anémonas foram tiradas na costa ocidental, a Anemonia em Sesimbra, estas 4 aqui últimas na Praia do Magoito, que também tinha a Actinia fragracea, mas esta, como estava aberta, é a mais bonita, que foi tirada no Algarve. Também a temos cá. Também a temos cá, porque eu também a fotografei na Praia do Magoito. Só que era assim um toco só, não estava acima da linha de maré, lá está, estava acima do limite inferior da maré baixa. São criaturas que têm a capacidade de contrariar isso, recolhendo todos os tentáculos e ficando, parecem assim uma espécie de borbulhas nas rochas. Isto nem vale a pena perguntar, porque um dos nomes diz logo o que é, são anémonas do mar. Já agora, são animais ou plantas? Animais, digo eu. Animais. Muito bem, meninas, sim senhora. A participar, não sei se é certo se não, mas... É correto, são animais. Pertencem ao grupo dos ctenidários, são grupos com tentáculos urticantes, aos quais também pertencem todas as alforrecas e medusas. Só que, ao contrário das alforrecas e medusas, estes organismos são sésseis, ou seja, na sua fase adulta, estão fixados a rochas, a substrato, e não se ou movem-se muito lentamente. Eles podem se mover, mas movem-se muito lentamente. Mas movem-se. Agora, na sua fase larvar, são pelágicos. Fazem parte do zooplâncton, do plâncton animal. Tal como as medusas. Só que as medusas depois crescem e mantêm-se na zona pelágica. Portanto, no mar aberto, no mar livre. Nunca se fixam a um substrato. Oh, Fernando, agora a mera curiosidade, de que é que estes animais se alimentam, diz-me? De tudo aquilo que possam apanhar em termos orgânicos animais, camarões, peixes, caranguejos, tudo isso serve. Qualquer coisa que lhes toque, e aconselho que as pessoas evitem tocar com as mãos nas anémonas. Vivamente, porque eu saí uma vez de um mergulho em que toquei acidentalmente e tive que ir a correr ao banheiro para pôr uma daquelas pomadas para acalmar as queimaduras na mão. Okay. Fiquei com marcas durante uma semana. Vamos acelerar porque estamos a começar a ficar atrasados. Agora, aqui, 2 anémonas muito parecidas, 2 anémonas do mesmo género, como é que elas se distinguem? Alguém sabe? Com as pintinhas e sem pintinhas.
Muito bem. A maneira mais fácil é no pedúnculo, pela qual elas se fixam. Esta tem umas pintinhas brancas ou esverdeadas e esta nunca tem pintinhas. Outra diferença é que esta é completamente vermelha aqui. Esta, se notarem bem, tem aqui umas bolinhas azuis entre os tentáculos. Esta é outra característica típica da Actina equina. Uma outra perguntinha. Entre estas duas, como é que nós as vamos distinguir? A cor? A cor é um fator, mas não necessariamente determinante. Aqui temos duas coisas. As manchas em forma muito mais arredondada nesta do que nesta, que são quase todas, ou muitas delas são traços. E aqui estes espaços brancos que estão espaçados de forma igual ao longo de toda a anémona e que esta nunca tem. Portanto, se virem uma com traços brancos assim à volta de um dos tentáculos e depois numa simetria radial, porque estes animais têm simetria radial, vocês veem aqui umas zonas brancas e essas zonas brancas são características desta espécie. Muito bem. Equinodermos. Temos dois tipos que se conhecem muito bem, as estrelas do mar, como esta aqui, e esta aqui é uma clássica, que nós descobrimos quase sempre, quer na zona intertidal, quer na zona sublitoral, em mergulho. Esta aqui é um bocadinho, a primeira é um bocadinho menos comum. Depois temos os ouriços do mar, que inclusive nós comemos cá, e é uma iguaria normalmente dos países que têm uma grande costa, e aquilo que nós comemos destes animais são apenas os órgãos sexuais, mais nada. Portanto, ficam a saber que quando forem comer ouriços vão comer os órgãos sexuais e mais nada. Aqui é um exemplar que eu decidi pôr porque é um exemplar branco. Ele ocorre neste tom avermelhado, ocorre num tom arroxeado e num tom esverdeado, mas este é branco. É um exemplar com albinismo. Portanto, achei interessante mostrar aqui. Aqui um outro grupo que são uma espécie de estrelas do mar, mas de braços muito fininhos, que são os ofiuros. São estrelas normalmente associadas a maiores profundidades do que as estrelas do mar clássicas, embora haja uma ou duas espécies que vivam ou possam viver e ocorrer em zonas intertidais, sempre em poças de maré, nunca na zona descoberta ao sol. E finalmente temos aqui uma outra coisa que é um pepino do mar. Este é um juvenil, eu não consegui determinar a espécie. E depois os grandes fazem aqueles, são os pepinos do mar pretos, que às vezes a gente consegue se ver em algumas poças de maré mais profundas, mas normalmente são da zona sublitoral. Os juvenis normalmente podem vir para poças de maré e serem encontrados, como foi o caso deste, inclusive numa atividade do XR na Praia do Magoito. Seguindo, os moluscos, que são mais a minha praia. Aqui temos um habitante da zona de salpicos, é uma litorina, a litorina neritoides, preta, que pode ser encontrada por todo o país na zona acima do limite da maré alta, a chamada zona de salpicos. A Onquidella céltica, que parece uma lesma do mar, mas não é, já vamos ver essa questão. E, aliás, aprofundaremos isto depois na sessão da malacologia mesmo, portanto não vale a pena estarmos agora a correr muito, a falar muito dos moluscos, porque vamos ter uma sessão específica para isso. Também vive perto da zona de salpicos, portanto no mesolitoral superior, naquele que fica quase logo descoberto assim que a maré começa a vazar. A patela vulgata, que é uma patela que tem uma grande tolerância também, uma lapa, nome vulgar, que tem uma grande tolerância à exposição ao sol e que pode ocorrer desde quase a zona de salpicos até à zona infralitoral. Aqui temos o mexilhão. Todos estes de cima pertencem aos gasterópodes, que é um dos 4 dos grandes grupos de moluscos que podem ser avistados na zona intermarés. O outro é os bivalves,
que têm duas válvulas que se fecham uma na outra, que permanecem fechadas durante a maré baixa enquanto eles estão expostos ao sol e que depois abrem quando a água os cobre para captarem partículas e normalmente zooplâncton. Depois temos aqui um membro de outra classe, dos cefalópodes, um polvo, um Octopus vulgaris. Normalmente os que são encontrados nas poças de maré são juvenis. Não deveriam ser caçados porque não estão ainda em fase reprodutora e, portanto, o caçar-se polvos nas poças de maré implica que esses exemplares nunca vão reproduzir e que a linha genética para ali. Mais um bicharoco interessante que pode ser observado na zona intermarés são os quítones, pertencentes à classe dos poliplacóforos. E porquê poliplacóforos? Porque, como vocês veem, eles são compostos de 8 placas que cobrem o animal. Enquanto os gastrópodes só têm uma ou nenhuma, dependendo, como as nossas lesmas terrestres e os caracóis terrestres, vocês que conhecem bem. Os bivalves têm 2 válvulas. Os cefalópodes, o polvo em si não tem nenhuma concha, nenhum tipo de concha, interna ou externa. Já o choco e a lula têm conchas internas. E os argonautas produzem uma concha externa que só serve para reprodução, enquanto os náutilos, que também são cefalópodes, têm uma concha externa, que depois também falaremos mais à frente, quando tivermos a sessão dos moluscos. E aqui estão os quatro principais classes de moluscos que são observáveis na zona intermarés. Depois há mais uma quinta classe principal e as outras classes não é que sejam menos importantes, mas são classes já de zonas abissais que não são visíveis normalmente na costa, a não ser que venham de amostras. Os nudibranquios, que pertencem ao grupo, são gastrópodes, pertencem aos moluscos, mas têm umas cores fantásticas e que podem ser observados na zona intermarés. Aqui vem uma branca com pintinhas cor de laranja nas extremidades destes prolongamentos, alguns dos quais são brânquias. Temos aqui as brânquias nesta zona, e por isso é que se chamam nudibranquios, porque as brânquias estão à mostra, não estão dentro do corpo com fissuras para fazer as trocas respiratórias. Aqui está uma azul, também com as brânquias aqui bem visíveis. Uma outra mais completamente cor de laranja, que pode ter também tons de vermelho, como o próprio nome indica, aqui por cima de alguns vermes chamados spirorbis. Mais um outro tipo de lesma, aqui mais vermelho com os apêndices castanhos, parecido ou próximo desta aqui. Depois temos uma que é uma espécie de uma lesma mais clássica, digamos assim, que era de todas estas que eu vou apresentar, é de longe a maior, tinha quase 8 centímetros de comprimento. E aqui uma cor-de-rosa também com as brânquias bastante bem à mostra. Mais uma vez, falaremos um bocadinho mais disto na sessão dos moluscos. Tóxicas, Fernando? Algumas delas sim, extremamente urticantes. Mais as pelágicas que caçam medusas e chegam a comer, por exemplo, caravelas portuguesas, que são mortais podem ser mortais para os humanos, e depois os nematocistos são armazenados na zona da mucosa delas, apresentando-se para o exterior, e podem fazer exatamente o mesmo tipo de sensação urticante ou queimadura que pode qualquer das medusas que elas consomem. Seguindo, outros invertebrados, aqui temos membros dos anelídeos, que são seres que se dividem em fatiazinhas. Aqui está são tudo membros que são observáveis na zona intermarés. Esta é talvez uma das mais famosas, são os vermes verdes que nós podemos ver em poças de marés ou em rochas recém-descobertas pela maré a arrastarem-se e a alimentarem-se de algas, que é o Lalia viridis.
Aqui é um verme, também um anelídeo que vive na areia, debaixo da areia. Este foi capturado no Bioblitz do Rias do ano passado. E achei que tinha uma certa graça, é do Algarve, não sei se é exclusivo do Algarve. Aqui vocês veem um outro grupo de animais, os nemátodos, que são também vermes, o que nós classificaríamos como vermes, que tem um nome engraçado, que é o Linneus longíssimos, e realmente é muito mais comprido do que é largo, e pode, por vezes, observar-se na zona intermarés, embora seja mais comum no infralitoral. Aqui temos outra classe de animais, os briozoários, em que se vê aqui estes lindíssimos briozoários vermelhos, e aqui uma alga vermelha ao cantinho. Também, e aqui uma coralina, portanto, vêm logo aqui duas algas. São os seres de uma classe à parte, mas também invertebrados. E, finalmente, aqui algo que está entre os invertebrados e os vertebrados, que é uma ascídea. Pertence ao grupo das ascídeas, dos tunicados, e aqui este também da zona intermarés, embora a maior parte deles sejam da zona infralitoral. Passando depois aqui aos peixes, já agora aos organismos superiores. Vamos acabar na hora. Aqui temos normalmente são vistas duas famílias. A Blenidae, à qual pertence este peixe e outros que vamos ver também, e a Gobiidae. São as famílias mais comuns de peixes que são visíveis na zona intermarés. Normalmente, os outros peixes que são visíveis na zona intermarés são alevins, ou seja, juvenis de outras espécies que são normalmente infralitorais e até podem ser de grandes profundidades. Uma das, talvez dos mais comuns, são os sargos juvenis que podem ser observadas em poças de maré profundas, não nas poças de maré que ficam mais acima, mais perto do limite da maré alta, mas sim das poças de maré já perto de onde o mar entra em trocas constantes de água com as últimas poças de maré. Porquê? Porque precisam de ambientes altamente oxigenados. E, portanto, precisam que haja uma troca de água constante para renovar o oxigênio. É preciso lembrar que as poças de maré que ficam mais longe do limite inferior da maré baixa têm muito poucas trocas de oxigênio porque não há atividade, não há hidrodinamismo nessas poças enquanto a maré baixa dura. Nas outras que estão próximo do limite inferior da maré baixa, normalmente há sempre uma ondinha que faz entrar água nova, e isso implica a entrada de oxigênio novo, e esses peixes, esses juvenis de peixes que são de profundidade precisam disso, precisam de um ambiente muito oxigenado. Infelizmente não apanhei nenhum ainda em fotografia. Este é um membro da família Gobiidae, é um peixe muito mimético à areia, como vocês podem ver. Vocês veem aqui alguns grãos de areia e ele mimetiza perfeitamente a cor dos grãos de areia. Quase que não se vê, tal como os peixes-aranha, embora esses não sejam da zona intertidal, são peixes que aparecem no infralitoral próximo, ou seja, a baixa profundidade, como muita gente que já foi picada saberá. Eu não, felizmente nunca fui, apesar de andar muitas vezes perto das rochas para apanhar conchas, mas não me calhou, felizmente, esse azar. Aqui temos outro membro da família Blenidae, lindíssimo, com umas pintas azuis fantásticas, descoberto ali no Magoito e fotografado no Magoito. Outro fotografado no Magoito é o Parablenius gatorugine, um exemplar algo juvenil, mas já grandinho. Eu fotografei um em mergulho que era quase o dobro deste, o que é normal também, porque os peixes, à medida que vão crescendo, vão querendo maiores profundidades para se garantirem que estão que estão dentro da água permanentemente. Segundo, porque precisam de mais oxigênio. E terceiro, porque lhes dá mais acesso a fontes mais variadas de alimentação. Por isso, é normal que à medida que cresçam, vão para zonas mais profundas. Há aqueles, como estes três de cima, que são característicos das poças de maré, até este aqui, por exemplo, o Pomatosquistos minutus, é característico sempre, parece, das poças de marés mais elevadas da zona intermareal até às mais baixas. Depois temos outro. Sim?
qual deles é que normalmente se chama caboz? São estes da família Blenidae, são os Todos caboços. eles. São todos eles. São todos eles. É o nome comum. Nós, os portugueses, têm uma falta de imaginação crónica para nomes comuns. E normalmente depois, quando vamos copiar nomes, vamos copiar aos ingleses e fazemos tradução direta dos nomes deles. Mas olha que os ingleses são muito pior, porque até livros técnicos utilizam os nomes deles e muitas vezes nem sequer põem o nome Científico. científico. Exatamente. Seja nas conchas, seja nos insetos, isto é um horror. Torna a comunicação um pouco difícil, porque a linguagem comum de facto são os nomes científicos, esse é que deviam estar em qualquer livro. Depois, se tem ou não um nome comum local, ótimo. Mas sim, os caboços são os pertencentes normalmente à família Blenidae. Não me admiraria nada que a família Gobiidae também recebesse o nome de caboz, uma vez que eles são anatomicamente parecidos. Por isso não me admiraria nada. Nós temos mais nomes comuns para aqueles peixes que realmente são economicamente importantes na nossa ictiofauna. Desde as fanecas até aos sargos, até, etc. Todos esses, depois as várias espécies de sargos, têm nomes comuns que realmente são portugueses. Mas esses são economicamente importantes e, portanto, é importante para quem os vende também distingui-los e poder dar um nome. Depois, a grande surpresa aqui foi um peixe da família Lotidae, a Ciliata mustela, que não é muito comum de se ver, foi encontrado na Praia do Magoito também durante a mesma atividade do XN, e deixo aqui quase como uma curiosidade, porque foi a primeira vez e única que o vi e que tive a oportunidade de fotografá-lo. Fernando, já só uma pequena pergunta. Estes peixes que acabaste agora de falar, vimos aqui fotografias grandes. Que tamanho é que terão? 1 centímetro, 2 centímetros? Não. É assim, este pode chegar a ter 12 centímetros e se for de profundidade provavelmente perto dos 15. Todos estes têm à volta dos 5, 6 centímetros de comprimento, estes três aqui. O Parablénios, o Coryphoblénios e o Lipófris. O Pamatosquistos minutos, como o próprio nome indica, é um bocadinho mais pequeno, cerca aí dos 2 centímetros, 2 centímetros e meio. O Ciliata mustela, que era algo juvenil, teria a mesma dimensão destes, portanto aproximadamente 5, 6 centímetros, poderá chegar a ser um peixe maior e aí passar para uma zona mais infralitoral. Finalmente chegamos aos super predadores desta zona. Aqueles que comem tudo e mais alguma coisa que se mexa nesta zona, as aves. Aqui optei pelos nomes comuns. Pronto. Uma rola do mar, fotografada no Magoito num dia de incrível nevoeiro. Nem sei como é que eu fiz com que a fotografia ficasse assim, mas obrigado Photoshop. Aqui uma gaivota de asa escura juvenil, ainda vêem as patas cor-de-rosa e não amarelas como elas ostentam em adultas, também tirada na zona intermarés. Vocês podem ver aqui uma pocinha de marés, isto são mexilhões, etc. Várias cracas aqui, tudo como manda o figurino. Maçarico galego, fotografado ao longo do passeio marítimo de Oeiras. Muito bem, também já fotografei. Um pilrito das praias, também muito comum no passeio marítimo de Oeiras. E Caxias? Faço aqui publicidade. Deverá ter sido por aí. Foi? Mas acho que foi mesmo na zona de Oeiras. Foi. Este, o borrelho grande de coleira, vê uma poça de maré enorme atrás dele. E finalmente uma gaivota de asa preta, já na zona mais arenosa. Aliás, os pilritos das praias também costumam estar na zona arenosa. Porquê? Porque como a água vai e vem, eles aproveitam para avançar quando a água recua para recolherem os vermes que vêm ao de cima tentar apanhar rapidamente algum do zooplâncton ou do fitoplâncton e pumba, dão-lhes a bicada e vai mais um. E pronto, acabei aqui, 3 minutos antes da hora. Muito interessante e aprendi montes de coisas. E vocês meninas aprenderam? Sim?
Já viram algum destes animais que o Fernando falou? Não, acho que Não? não. Nem as anémonas? Nem as poças? Nunca viste caranguejos? As Nem os caranguejos. camarõezinhos? Nem as anémonas? Nem estrelas do mar? Olha, estás a ver, estavas-te a esquecer. Com a mãe. E depois os caranguejos também vimos com a mãe. Muito bem. Depois os camarões, os camarõezinhos. Os camarões comes, não é? Os camarões comes. Vimos com o avô e eu já fui picada pelo peixe-aranha, o que é horrível. Ah, o peixe, o mau. Picada para os nadadores salva-vidas para meter o pé na água quente e na areia quente. Para sair. Muito bem, Emílio. Sim, senhora. Podes Grande respirar. explicação. Meus senhores, tenho aqui o Fábio a dizer excelente apresentação, Fernando, muitos parabéns. Muito E eu bom. também lhe dou os parabéns porque aprendi muitas coisas novas que não conhecia, não fazia ideia. E de facto estas sessões são muito boas para aprendermos coisas que não estão na nossa área e interessantes, não é? Muito Já obrigado. agora, não querendo ter maçador, essas crianças que não viram coisas até agora, a próxima vez que forem à praia vão ver muita coisa. Vou ver. E até vão Exatamente. descobrir coisas É já no novas Festival que de não se falou Sagres. agora. Já no Festival de Sagres. Já para a semana, no Festival de Sagres. Aproveitem. Exatamente. Para a semana vamos estar Não no é, Teresa? Algarve. Vamos andar lá de Vamos rabinho. andar à procura. Eu infelizmente não Exatamente. posso estar devido a razões familiares, mas vou estar com vocês em espírito. Ok. Muito obrigada, Fernando, pela tua Nós levamos participação. tempo. És um excelente formador. E agradecer a presença de todos que participaram nesta atividade e peço-vos o favor das pessoas que entraram na sessão que enviem o vosso mail para o geral.clubexn@gmail.com para que eu possa enviar o questionário de avaliação deste evento para que nós possamos melhorar nestas sessões e façam sugestões, por favor, de melhoria para que possam ser cada vez mais interessantes estas sessões e mais apelativas para as pessoas. Portanto, não sei se querem que eu repita o e-mail, geral.clubexn@gmail.com. Penso que o Fernando também poderá esclarecer alguma dúvida em relação a este mail. Sim. E muito obrigada pela vossa participação e obrigada, Fernando, mais uma vez pela tua excelente apresentação. Obrigado obrigado por estarem presentes e por maturarem durante esta hora. Obrigada, Fernando. Muito interessante. Vá, Obrigada. um bom resto de fim de semana. Para vocês também. Beijinhos a todos. Vá, Tchau, obrigado. tchau. Eu já sei.